Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Sábado, dia 28 de 2025. Sábado, 28 de junho de 2025. Horário, 16 horas 35 minutos. Atenção, atenção. Atenção NATO, atenção OTAN. Atenção Pentágono. Atenção 123 países com suas forças de Exército, Marinha Aeronáutica. Atenção, 4ª Frota. Hoje é o dia D. Está determinada toda a posição antinuclear dos países que produzem hostilidade e querem levar ao confronto as determinações da sentença do Supremo Tribunal Mundial. Estes amotinados terroristas, na liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma puta, conjuntamente com Alckmin, outro filho da puta, conjuntamente com Ali Khamenei, conjuntamente com o chinês Xi Jinping, filha da puta, conjuntamente com esse Putin, filho de uma puta, conjuntamente com esse turco, Erdogan, e a puta que te pariu, Erdogan, filha da puta, com o Hamas, com o Hezbollah, com o Estado Islâmico, com as imposições dos traidores terroristas Obama, Biden, Clinton, Bush, todos identificados, todos se posicionaram ao extermínio da raça humana, seus filhos da puta! E 17 países da América do Sul, pois hoje é o dia D, 0 hora do dia 29 de junho de 2025, serão todos exterminados. Não ficará nenhum em cima da terra. Não haverá nenhum tipo de concordância. Vocês só acreditam vendo. Não querem, não entraram em razoabilidade. São os mentirosos filhos da puta. Conjuntamente com as suas emissoras de televisão, vocês todos vão ver o capiroto, vão no colo de Satanás. Entenderam? Para acabar com esta merda destes opressores, filhos da puta, que colocaram a população da terra
a morrer de fome, a morrer de impostos, a morrer submissos, torturados, a querer aceitar este tipo de relacionamento opressor. Vocês todos vão morrer, vão pra vala, seus filhos da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça paga. Não há o que conversar. Tentamos de toda forma. Não se atende mais ninguém. Todos vocês terão desfecho. Vão ver a morte na frente de vocês, seus filhas da puta! Liderança filha da puta! Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. Nome e sobrenome. Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 44734. Banco, plataforma, Mercado Pago. Estamos em guerra contra todos vocês, seus 4 gatos filhas da puta! Não sobrevive ninguém! Viralize isto! O mundo está diante de uma afronta direta às normas internacionais. O Brasil forneceu urânio ao Irã, e que isso fique claro, isso é absolutamente proibido. Não estamos falando de rumores, estamos falando de provas, rotas identificadas, agentes infiltrados, conversas interceptadas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN já está investigando e os olhos do mundo estão agora voltados para Brasília. O que o Brasil fez não foi só uma violação de tratados nucleares, foi uma declaração de arrogância, de desafio, como se dissesse: sim, fizemos, e quem vai nos parar? Que sirva de alerta ao mundo. A diplomacia pode ser lenta, mas o impacto de sua força, quando usada, é devastador. Se o Brasil escolheu este caminho, que esteja pronto para enfrentar o que vem, porque quando a ordem mundial é ameaçada, nós não perdoamos. O mundo está diante de uma afronta direta às normas internacionais. O Brasil forneceu urânio ao Irã, e que isso fique claro, isso é absolutamente proibido. Não estamos falando de rumores, estamos falando de provas, rotas identificadas, agentes infiltrados, conversas interceptadas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN já está investigando e os olhos do mundo estão agora voltados para Brasília. O que o Brasil fez não foi só uma violação de tratados nucleares, foi uma declaração de arrogância, de desafio, como se dissesse: sim, fizemos, e quem vai nos parar? Que sirva de alerta ao mundo. A diplomacia pode ser lenta, mas o impacto de sua força, quando usada, é devastador. Se o Brasil escolheu este caminho, que esteja pronto para enfrentar o que vem, porque quando a ordem mundial é ameaçada, nós não perdoamos. O mundo está diante de uma afronta direta às normas internacionais. O Brasil forneceu urânio ao Irã, e que isso fique claro, isso é absolutamente proibido. Não estamos falando de rumores, estamos falando de provas, rotas identificadas, agentes infiltrados, conversas interceptadas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN já está investigando e os olhos do mundo estão agora voltados para Brasília. O que o Brasil fez não foi só uma violação de tratados nucleares, foi uma declaração de arrogância, de desafio, como se dissesse: sim, fizemos, e quem vai nos parar?
que sirva de alerta ao mundo. A diplomacia pode ser lenta, mas o impacto de sua força, quando usada, é devastador. Se o Brasil escolheu este caminho, que esteja pronto para enfrentar o que vem, porque quando a ordem mundial é ameaçada, nós não perdoamos. Noticia urgente. Estados Unidos entra oficialmente en guerra contra Irán. Se informa que el presidente Trump ha solicitado activar al Consejo de Seguridad Nacional. En la sala de situaciones, las alarmas suenan en Medio Oriente. Se reportan fuertes explosiones cerca de la central nuclear iraní de Natanz, uno de los puntos más sensibles del programa nuclear iraní. La superioridad militar de Israel, afirman analistas, se ha hecho evidente apenas 4 días después de iniciados los combates. Trump ha lanzado una advertencia directa. Todos deben evacuar Teherán inmediatamente. Se especula que en las próximas horas firmará un decreto presidencial para unir oficialmente a Estados Unidos al conflicto militar contra Irán. En estos momentos, 12 cazas F-22 y F-35 estadounidenses estarían ya en vuelo directo hacia objetivos estratégicos en territorio iraní. El congresista Randy Fine fue tajante en redes. Gracias, envío, señor presidente. Bombas en el aire. La reacción internacional no se hizo esperar. Alemania, China, Rusia, México y Argentina han instado a sus ciudadanos en Israel e Irán a evacuar urgentemente, utilizando rutas terrestres hacia Jordania o Egipto. Mientras tanto, desde Jerusalén, voces dentro del gobierno israelí lo califican como un día histórico y hablan de una victoria estratégica compartida con Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con que Trump movilice aviones de combate hacia Irán en apoyo a Israel? Déjame en comentarios tu opinión y comparte esta noticia. No olvides seguirme para mantenerte informado. Noticia urgente. Estados Unidos entra oficialmente en guerra contra Irán. Se informa que el presidente Trump ha solicitado activar al Consejo de Seguridad Nacional. En la sala de situaciones, las alarmas suenan en Medio Oriente. Se reportan fuertes explosiones cerca de la central nuclear iraní de Natanz, uno de los puntos más sensibles del programa nuclear iraní. La superioridad militar de Israel, afirman analistas, se ha hecho evidente apenas 4 días después de iniciados los combates. Trump ha lanzado una advertencia directa. Todos deben evacuar Teherán inmediatamente. Se especula que en las próximas horas firmará un decreto presidencial para unir oficialmente a Estados Unidos al conflicto militar contra Irán. En estos momentos, 12 cazas F-22 y F-35 estadounidenses estarían ya en vuelo directo hacia objetivos estratégicos en territorio iraní. El congresista Randy Fine fue tajante en redes. Gracias, envío, señor presidente. Bombas en el aire. La reacción internacional no se hizo esperar. Alemania, China, Rusia, México y Argentina han instado a sus ciudadanos en Israel e Irán a evacuar urgentemente, utilizando rutas terrestres hacia Jordania o Egipto. Mientras tanto, desde Jerusalén, voces dentro del gobierno israelí lo califican como un día histórico y hablan de una victoria estratégica compartida con Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con que Trump movilice aviones de combate hacia Irán en apoyo a Israel? Déjame en comentarios tu opinión y comparte esta noticia. No olvides seguirme para mantenerte informado. Noticia urgente. Estados Unidos entra oficialmente en guerra contra Irán. Se informa que el presidente Trump ha solicitado activar al Consejo de Seguridad Nacional. En la sala de situaciones, las alarmas suenan en Medio Oriente. Se reportan fuertes explosiones cerca de la central nuclear iraní de Natanz, uno de los puntos más sensibles del programa nuclear iraní. La superioridad militar de Israel, afirman analistas, se ha hecho evidente apenas 4 días después de iniciados los combates. Trump ha lanzado una advertencia directa. Todos deben evacuar Teherán inmediatamente. Se especula que en las próximas horas firmará un decreto presidencial para unir oficialmente a Estados Unidos al conflicto militar contra Irán. En estos momentos, 12 cazas F-22 y F-35 estadounidenses estarían ya en vuelo directo hacia objetivos estratégicos en territorio iraní. El congresista Randy Fine fue tajante en redes. Gracias, envío, señor presidente. Bombas en el aire. La reacción internacional no se hizo esperar. Alemania, China, Rusia, México y Argentina han instado a sus ciudadanos en Israel e Irán a evacuar urgentemente, utilizando rutas terrestres hacia Jordania o Egipto. Mientras tanto, desde Jerusalén, voces dentro del gobierno israelí lo califican como un día histórico y hablan de una victoria estratégica compartida con Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con que Trump movilice aviones de combate hacia Irán en apoyo a Israel? Déjame en comentarios tu opinión y comparte esta noticia. No olvides seguirme para mantenerte informado. Para finalizar,
Quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Para finalizar, quero dizer que o meu grande amigo Jair Messias Bolsonaro será eleito presidente do Brasil em 2026. Make Brazil great again. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump? É essa a sacada? Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump? É essa a sacada? Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para
para Interpol, lista e vermelha. ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump. É essa a sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, lista e vermelha. ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump. É essa a sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Ahora sí, sálvese quien pueda. La OTAN despliega tropas. Será el inicio de la Tercera Mundial. La OTAN despliega fuerzas militares y artillería pesada en el flanco oriental de Europa. ¿Que acaso ya estamos ante el devenir de una guerra entre la OTAN y Rusia? A continuación escuchemos los detalles de esta información de las últimas horas y así también los análisis de esta tensa situación. Llegan a Lituania los primeros soldados de la brigada alemana, un despliegue que forma parte del plan para reforzar el flanco oriental de la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La unidad de mando de la brigada está compuesta por un centenar de soldados y equipo militar. Unos 1.500 militares alemanes están desplegados en estos momentos en Lituania. El elemento de mando avanzado permanecerá aquí en Lituania de forma permanente. La Brigada 41 asume la responsabilidad hasta el próximo verano y estoy convencido de que luego habrá una rotación con otra brigada de fuera de Alemania. Lituania cuenta también con un batallón estadounidense rotatorio, aviones de combate húngaros y checos y por primera vez en 2 décadas un buque de asalto anfibio de la Marina estadounidense. El Kearsarge, junto con otros buques estadounidenses, lleva meses entrenando con militares de Suecia y Finlandia en el mar Báltico. José Díaz, experto en política internacional, inteligencia y seguridad nacional, licenciado con honores en política internacional por la Universidad de Stirling en Escocia. Señor Díaz, Vladimir Putin calculó mal su guerra con Ucrania. Fue lo que dijo estos días el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cree usted que es este el caso? Bueno, en este caso, yo creo que el señor Vladimir Putin es una persona con muchísima experiencia en el de campo, evidentemente como exagente de la KGB, y tiene un conocimiento de estrategia bastante amplio. Cierto es que en el ámbito de estrategia militar, pues bueno, hay una frase célebre de un gran estratega, von Moltke, que dice todo plan de batalla no sobrevive al contacto con el del enemigo. O sea, por mucho que Putin tuviera cálculo en la guerra o su llamada operación militar en Ucrania, evidentemente hay elementos imprevisibles. El canciller alemán, también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, subrayan que Putin tiene ahora una OTAN más fuerte y una Unión Europea más unida. ¿Va a ayudar esto a terminar con la guerra? Eso es difícil de encajar, ¿no? Sinceramente, aquí el problema en este tema viene a ser la OTAN en relación a Rusia. Si tenemos en cuenta que desde el prisma de Rusia, la OTAN es tanto el escudo como la punta de lanza de la política exterior de Estados Unidos, además de, bueno, por no llamarlo parte del imperialismo norteamericano. ¿Le entiendo bien que entonces el problema que tiene Vladimir Putin es la OTAN o más concretamente esa ampliación hacia el este de la Alianza Atlántica? Sin duda alguna. Sin duda alguna, de ahí parte realmente el problema. Si nos remontamos a los años 80, el tratado de no expansión de la OTAN hacia el este, firmado por Gorbachev y Ronald Reagan, pues evidentemente vemos que hay una violación flagrante de ese acuerdo y bueno, hemos visto pues, bueno, una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. De todas maneras, hay mucha polémica en cuanto a esas garantías que se supone que se dieron de ampliación hacia el este de la OTAN. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, el embajador estadounidense en Ucrania en los años 1998-2000, Stephen Pfeiffer se llama, que también era subdirector en el Departamento de Asuntos Soviéticos cuando se hicieron esas garantías, cuando dirigentes soviéticos y estadounidenses hablaron entonces de que la OTAN no debía extenderse hacia el este. Dice que lo que entendió entonces Pfeiffer fue que era no extenderse a Alemania
Ucrania del Este y que no hubo compromisos firmados, sino que todo fue de forma verbal. Es decir, hay mucha polémica en torno a lo que se acordó entonces o no en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este. Claro, evidentemente estuvo parte del engranaje de, pues bueno, parte de la desescalada de la Guerra Fría de la época, y la no expansión de la OTAN fue un acuerdo clave en aquella coyuntura histórica. Es cierto que, bueno, a fecha de hoy, pues si miramos en retrospectiva, pues puede ser cuestionable, puede ser debatible. La configuración geopolítica ha cambiado y entonces, pues bueno, yo creo que a estas alturas la OTAN, pues evidentemente si volvemos atrás y vemos la razón de ser por la cual se creó la OTAN, fue un escudo contra la Unión Soviética. Entonces, que siga existiendo la OTAN a fecha de hoy, cuando no existe una amenaza soviética, pues ha dejado a la OTAN durante un par de décadas búsqueda de una razón de ser, y parece ser que ha encontrado un nuevo... Perdone que le interrumpa, pero ha dicho que no existe amenaza soviética. ¿No estamos ante una amenaza rusa en Ucrania? Son dos cosas distintas. Estamos hablando de una cosa, era la URSS, cuando se creó la OTAN, por lo cual después se creó el Pacto de Varsovia como forma de reciprocidad. Pero sí es verdad que tras la disolución de la URSS en el año 91, pues evidentemente pasan un par de décadas en la cual la OTAN no encuentra una razón de ser, y aparentemente ahora nuevamente Rusia vuelve a ser el enemigo principal de la OTAN en este marco geopolítico actual. Vale, estaba hablando de la Unión Soviética, de acuerdo. Me pregunto, aún así, ¿esa ampliación de la OTAN hacia el este justifica una guerra en Ucrania? ¿Esa amenaza que siente Rusia? Para empezar, yo condeno todas las guerras. No creo que ninguna guerra sea justificable, y mucho menos el sufrimiento humano. En cuanto a Rusia, no es novedoso que la OTAN representa una amenaza existencial para la seguridad de la Federación Rusa. Lo ha sido siempre, o sea, no desde la Federación Rusa, sino incluso desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso de Ucrania, evidentemente, pues a Vladimir Putin, o ya fuera a Gennady Zyuganov, que es el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, tampoco le haría ninguna gracia tener a la OTAN a las puertas de su casa. Cuando se trata de cuestiones de guerra y paz, ningún país, ni siquiera Alemania, puede ser neutral. Estoy citando palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. ¿Se puede ser neutral? Se puede ser no alineado. El ser neutral, evidentemente, ha dado en un tema muy interesante. A mí, cuando la Unión Europea habla de paz, habla de diplomacia, habla de eso, de tender puentes, el diálogo, abrir el diálogo, no se puede hablar de paz, de diplomacia, de neutralidad, mientras se suministra de armas, en este caso, a Ucrania y a la insurgencia ucraniana. Me parece una incongruencia política. Ya lo está comentando usted, se está enviando armamento pesado a Ucrania, a pesar de que la OTAN siempre ha defendido no intervenir directamente en Ucrania. Me pregunto, ¿ha cruzado la Alianza Atlántica ya esa línea roja? La línea roja se ha cruzado desde el momento en el que, evidentemente, pues ha enviado armas a Ucrania a modo de guerra proxy, ¿no? En la cual estos países, tanto de la Alianza Euroatlántica, se le quiere llamar así, pues han tomado cartas en el asunto y han decidido enviar armamento pesado a Ucrania para luchar contra Rusia. Sin embargo, ellos se mantienen al margen para evitar un conflicto directo, es decir, una confrontación directa que arrastraría a Europa y al conjunto de las naciones, de Estados miembros de la Alianza, a una guerra total. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ese actual rearme que estamos viendo en todas partes y a todos los niveles? ¿Y cuán real es ahora la amenaza para Rusia? Lo que estamos viendo en estos momentos es la creación de una Guerra Fría 2.0, sin duda alguna. Hay una escalada de tensiones y evidentemente se presenta lo que llamamos en relaciones internacionales una cuestión de un dilema de seguridad, ¿vale? Por ambas partes, a ambos lados de la frontera. Entonces, quien esté más armado y quien esté mejor preparado, eso va a ser un punto de contención a ambos lados del mapa. Entonces, la amenaza real está ahí, y entonces, pues bueno, habrá que ver cuál es la línea roja que traza Vladimir Putin y su ministro de Defensa, el general Sergei Shoigu. ¿Cuál cree que va a ser la línea roja de Putin y de su ministro de Defensa? Pues posiblemente una participación más proactiva por parte de la Alianza Euroatlántica, en este caso la OTAN y la Unión Europea.
Evidentemente, según lo que ha transcurrido a lo largo de las últimas negociaciones, tanto en Bielorrusia como en Turquía, sabemos que Rusia, Putin en este caso, no tiene ningún inconveniente en que Ucrania se una libremente, asocie libremente a la Unión Europea, como relación comercial y como Estado miembro. La línea roja para Putin es la OTAN, y volvemos a lo mismo, porque desde el prisma de militar, de la estrategia rusa, la OTAN representa el escudo, básicamente, y la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Mientras algunos expertos creen que las amenazas nucleares son un montaje, otros piensan que Putin, ya lo comentaba usted, exagente de la KGB, sería capaz de provocar un apocalipsis nuclear. ¿Cuán real es ahora esa amenaza rusa para el resto del mundo? Hablábamos de lo contrario y ahora, ¿qué significa esa amenaza rusa para el resto del mundo y cuán en serio nos la tenemos que tomar? Honestamente, estamos volviendo a repetir ciertas lógicas de la Guerra Fría, ¿no? La guerra de disuasión nuclear. Yo, de hecho, creo que fue desacertado por parte del presidente de la Federación Rusa citar que estaba movilizando a sus unidades de capacidades nucleares, ¿no? Fue un desliz muy grande y eso puso en tensión y puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Realmente considero que no hay mayor riesgo de guerra nuclear de la que había en su día en los peores momentos más tensos de la Guerra Fría, la cual se puede definir como la crisis de los misiles en Cuba. Pero fue una situación extremadamente tensa. No se quiere volver a llegar a ese punto. No, evidentemente no nos interesa a nadie del mundo civilizado, a nadie le interesa volver a vivir con ese miedo y esa ¿cómo se llama? Esa amenaza existencial de Prezado povo brasileiro, autoridades civis, políticas e militares, o mundo já entendeu que Alexandre de Moraes e seus cúmplices do Supremo Tribunal Federal, nos últimos 6 anos, destruíram a Constituição, a democracia, as instituições e passaram a oprimir o povo brasileiro com o objetivo de instaurar, através do uso da força, o comunismo chinês no Brasil. O que o mundo ainda não entendeu é como esses ditadores psicopatas, inimigos da pátria e do povo brasileiro, continuam livres, leves, soltos e completamente blindados na Suprema Corte para cometerem toda sorte de crimes, incluindo golpe de Estado, alta traição ao país e ao povo, violação da Constituição e da democracia, corrupção, ligação com o crime organizado, censura sistemática aos conservadores de direita e a grave violação dos direitos humanos. Mas povo brasileiro e autoridades civis, políticas e militares precisam fazer a sua parte urgentemente, antes que seja tarde demais. É inaceitável que mais de 200 milhões de brasileiros, incluindo mais de 1 milhão de militares das diversas forças de segurança do país, continuem omissos, apenas assistindo a esse maravilhoso país de dimensões continentais ser destruído para se transformar em uma filial da China. Portanto, peço que vocês lutem corajosamente contra tudo e contra todos que estão mantendo os tiranos psicopatas do STF no poder. O lugar desses mafiosos não é na corte máxima do país, mas em uma prisão de segurança máxima. Feito isto, o Brasil terá sua democracia restabelecida e fortalecida, e certamente o Brasil se tornará uma nação próspera, respeitada por todos os países e povos espalhados pelo mundo. Contem com meu apoio. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Prezado povo brasileiro, autoridades civis, políticas e militares, o mundo já entendeu que Alexandre de Moraes e seus cúmplices do Supremo Tribunal Federal, nos últimos 6 anos, destruíram a Constituição, a democracia, as instituições e passaram a oprimir o povo brasileiro com o objetivo de instaurar, através do uso da força, o comunismo chinês no Brasil. O que o mundo ainda não entendeu é como esses ditadores psicopatas, inimigos da pátria e do povo brasileiro, continuam livres, leves, soltos e completamente blindados na Suprema Corte para cometerem toda sorte de crimes, incluindo golpe de Estado, alta traição ao país e ao povo,
violação da Constituição e da democracia, corrupção, ligação com o crime organizado, censura sistemática aos conservadores de direita e a grave violação dos direitos humanos. Mas povo brasileiro e autoridades civis, políticas e militares precisam fazer a sua parte urgentemente, antes que seja tarde demais. É inaceitável que mais de 200 milhões de brasileiros, incluindo mais de 1 milhão de militares das diversas forças de segurança do país, continuem omissos, apenas assistindo a esse maravilhoso país de dimensões continentais ser destruído para se transformar em uma filial da China. Portanto, peço que vocês lutem corajosamente contra tudo e contra todos que estão mantendo os tiranos psicopatas do STF no poder. O lugar desses mafiosos não é na corte máxima do país, mas em uma prisão de segurança máxima. Feito isto, o Brasil terá sua democracia restabelecida e fortalecida, e certamente o Brasil se tornará uma nação próspera, respeitada por todos os países e povos espalhados pelo mundo. Contem com meu apoio. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Prezado povo brasileiro, autoridades civis, políticas e militares, o mundo já entendeu que Alexandre de Moraes e seus cúmplices do Supremo Tribunal Federal, nos últimos 6 anos, destruíram a Constituição, a democracia, as instituições e passaram a oprimir o povo brasileiro com o objetivo de instaurar, através do uso da força, o comunismo chinês no Brasil. O que o mundo ainda não entendeu é como esses ditadores psicopatas, inimigos da pátria e do povo brasileiro, continuam livres, leves, soltos e completamente blindados na Suprema Corte para cometerem toda sorte de crimes, incluindo golpe de Estado, alta traição ao país e ao povo, violação da Constituição e da democracia, corrupção, ligação com o crime organizado, censura sistemática aos conservadores de direita e a grave violação dos direitos humanos. Mas povo brasileiro e autoridades civis, políticas e militares precisam fazer a sua parte urgentemente, antes que seja tarde demais. É inaceitável que mais de 200 milhões de brasileiros, incluindo mais de 1 milhão de militares das diversas forças de segurança do país, continuem omissos, apenas assistindo a esse maravilhoso país de dimensões continentais ser destruído para se transformar em uma filial da China. Portanto, peço que vocês lutem corajosamente contra tudo e contra todos que estão mantendo os tiranos psicopatas do STF no poder. O lugar desses mafiosos não é na corte máxima do país, mas em uma prisão de segurança máxima. Feito isto, o Brasil terá sua democracia restabelecida e fortalecida, e certamente o Brasil se tornará uma nação próspera, respeitada por todos os países e povos espalhados pelo mundo. Contem com meu apoio. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 28 de junho do ano de 2025. O tema dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano é o seguinte: o tema 0 hora de hoje. Poderá acontecer o esperado. Vai acontecer 0 hora, ok? De hoje 28, e a 0 hora para 29, né? Então, meus amigos e minhas amigas, vocês assistiram a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Vocês também assistiram, né, todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano passou para o mestre Dinho. E o mestre Dinho, como eu sou patriota desde quando era menino, desde quando era adolescente, naquele ano de 1964, desde adolescente, eu já conheci a história desses canalhas, terroristas, traficantes e comunistas. Vocês são canalhas!
Vocês são canalhas, seus terroristas, traficantes e comunistas. Deus deixou acontecer tudo isso para mostrar quem são vocês, seus canalhas? Vocês terroristas, traficantes e comunistas rasgaram a Constituição Federal, prenderam pessoas inocentes, a humilhação total contra nós patriotas. Nós vencemos, certo? E logo, certo? Nós vamos assistir de camarote as prisões desses canalhas, né, que praticam, né, o que é incorreto, né, e fizeram tudo de errado. E agora, vocês, seus canalhas covardes, vocês irão pagar caro. Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer, meus agradecimentos ao juiz Oscar Aníbal Chiapão. Meus agradecimentos ao presidente Trump, ao presidente Bolsonaro, né, que a gente sabe que ele que foi eleito, ok? A gente sabe que foi eleito. Mas tudo bem, tinha de acontecer isso, para mostrar o que são esses canalhas, né, lá do Irã, né, de outros países lá que faz parte do terrorismo. Vocês são canalhas, covardes, vocês são contra Deus, vocês são contra tudo que é de bom que Deus criou, seus covardes. Eu quero agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui agradecer que só começou. Vamos assistir aí, né, a prisões, né, de todos esses canalhas, terroristas, traficantes e comunistas. Se você faz parte de um desses, fica calado que é melhor, ok? Fica caladinho, certo? Por quê? Eu não estou citando nome, não é porque é covardia, não. É porque é meu jeito. Eu não citei nome, mas todos vocês que fazem parte do terrorismo, né, traficante e comunista, vocês são canalhas, covardes. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente a todos os patriotas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.